Olá, eu sou a Tayane e eu vou apresentar um pouquinho mais sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse livro é um romance realista publicado em formato de folhetim por Machado de Assis de março a dezembro de 1880 e leva a bagagem de ser o primeiro livro do realismo brasileiro. Também ele foi a primeira obra que trazia a análise psicológica dos personagens, e nesse caso, o do Brás Cubas. Uma das características dentro dessa análise psicológica é a explicação do sentimento da personagem com as suas tentativas de profissão. O autor defunto narra a sua mediocridade em todas as profissões que exerceu durante a vida. Tentou ser jornalista, político, advogado, filósofo, juntamente com o Quincas Borba, que cria o humanitismo. Tentou ser filantropo, tentou casar-se com a Inhololó, que morreu antes do casamento, e tentou ser médico, que tenta procurar o emplasto que o deixaria famoso e morre antes de terminar a pesquisa. Então, podemos ver isso no seguinte trecho, no último capítulo do livro. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Com essa fala, o autor mostra que não precisava do trabalho, pois tinha a fortuna. Em outro momento, no capítulo 17, ele comenta sobre Marcela, uma prostituta. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Então, para a personagem, o dinheiro ele simplificava tudo, porque como ele tinha a fortuna, ele não necessariamente precisava do trabalho, ele não precisava suar o rosto para conseguir o pão de cada dia, sendo que ele já tinha a carne. Então, uma outra frase de Platão que diz: é próprio de um homem bem nascido desprezar o trabalho. Exemplifica muito bem essas características da personagem, porque fala que, como ele foi bem nascido, ele não precisava do trabalho, porque ele já tinha o dinheiro dele para se satisfazer com todos os seus feitiços. Então, a característica principal do realismo que eu escolhi para falar sobre é essa hipocrisia da classe dominante, no caso a burguesia, que é retratada no livro, a burguesia carioca, do qual o narrador faz parte. E a primeira mulher e a primeira personagem que eu vou trazer é a Marcela, que então foi o primeiro envolvimento amoroso do Brás Cubas, quando ele tinha 18 anos. E ela é narrada no livro como uma mulher muito bonita, amiga de homens com dinheiro, uma prostituta de luxo, que é muito interesseira e acaba por quase acabar com a fortuna da família do Brás Cubas. E tem um trecho que ele relativiza o amor dela e fala que o amor dela era relativo ao dinheiro que ele tinha, e no momento que ele parou de fornecer o dinheiro e as joias, esse amor acabou. E o trecho é: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. E com isso vem a ideia realista, então, de que o casamento não era as mil maravilhas, o amor não era tudo aquilo bom e feliz que vinha do romantismo. Então essa quebra é uma coisa que me chamou bastante atenção nesse período literário. Então o pai do Brás Cubas manda ele para estudar na Europa, porque ele quer que ele se torne deputado, e com isso a Marcela acaba ficando de lado e sendo esquecida ao longo da história. Quando o Brás Cubas volta desses estudos na Europa, ele tem um rápido envolvimento com a Eugênia, que é filha da Dona Eusébia, que é uma antiga pobre da família do Brás Cubas, e só que ela acaba sendo rejeitada pelo protagonista por ser coxa de nascença. E com isso, o pai dele traz à tona a vontade de colocar ele no meio político e sugere o casamento com Virgínia, que é filha do comandante Dutra, ou seja, alguém que apadrinharia o Brás Cubas nesse processo político. Porém, ela prefere casar com o Lobo Neves, que é um homem mais bem posicionado socialmente e politicamente. E assim acontece. Algum tempo depois, então, o Brás Cubas e a Virgília acabam se encontrando e tornando-se amantes. Esse romance adúltero, ele acontece por um bom período no livro, tanto que eles corrompem uma empregada da casa, a Dona Plácida, para tomar
a segurança de uma casa onde acontecem os encontros entre os dois, e isso acontece por um bom tempo no livro. Porém, ele ainda não é casado e a irmã dele se preocupa com isso, fazendo com que o cunhado apresente uma nova moça, que seria uma opção de casamento para o Brás Cubas. Então essa suposta noiva é Eulália Damascena de Brito, conhecida no livro como Nhaloló, e ela é sobrinha do cunhado de Brás Cubas, porém esse casamento acaba por não acontecer porque ela morre nos seus 19 anos por febre amarela, tornando Brás Cubas então um solteirão convicto. O que eu busquei trazer com toda essa análise dessas personagens e do envolvimento que elas tiveram com o protagonista é como o realismo ele deixa muito explícita essas relações, tanto do interesse monetário quanto em relação ao casamento, que não acontece ao longo do livro, que era uma coisa que era muito prezada no romantismo e no realismo não acontece mais, que é essa busca por esse amor verdadeiro e que ele não ocorre, ele não sente amor por nenhuma dessas mulheres, amor verdadeiro, ele não conhece a sensação de casar, então ele termina o livro com essa sensação de nunca ter provado o amor verdadeiro, nem mesmo com Virgília, que era sua mãe com quem ele teve um envolvimento mais longo, e isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no livro, e foi por isso que eu resolvi trazer essas características, e é isso. Muito obrigada pela atenção. Como já citado anteriormente, uma das características marcantes do realismo foram as análises psicológicas que eram feitas em diversas obras que foram lançadas na época. Uma que não foi diferente disso é um livro que está sendo analisado aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde o personagem tinha traços bem humanos e sujos, entre aspas, quando comparados aos personagens do romantismo. O Brás Cubas ele foi uma criança mimada, foi um adolescente irresponsável e se tornou um adulto egoísta. Como tem um exemplo que ele teve uma discussão com sua própria irmã por causa da herança do pai, que havia ficado após o pai ter falecido. Que isso mostra traços bastante reais, bastante humanos, que fugia completamente daquela idealização extrema que acontecia no romantismo. Fazendo gancho a isso, a gente traz o trecho inicial do livro, que é a dedicatória aos vermes que comem da carne dele. Pois como ele é um escritor defunto, ele cita que os vermes estão comendo da carne dele a esse momento. Para isso já faz um gancho com uma analogia, tanto à história de Brás Cubas como aos personagens do livro. Essa estranha dedicatória ficou muito conhecida no mundo da literatura, pois ser uma total oposição ao mundo do romantismo criado nos períodos anteriores e por ser uma coisa bastante impactante, pois jamais havia se pensado que um autor dedicaria seu próprio livro aos vermes que comiam de sua carne. E a analogia que foi feita aqui é que Brás Cubas, nessa dedicatória, já deixa claro, já dá um spoiler, de que sua história e os personagens de seu livro nada mais valiam que os vermes que comiam de sua carne. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Não só Brás Cubas, como sua irmã e como vários dos personagens, apresentavam traços bastante humanos e bastante característicos, às vezes até exagerados, quando vistos mais de perto, pois como a ideia do autor era ser contrário totalmente às ideias do romantismo, talvez pode ter acontecido um exagero na criação das características de cada personagem, pois a grande maioria dos personagens do livro parecem ser personagens extremamente humanos e de natureza suja, que nem sempre é assim, como características comuns, como egoístas, egocêntricos, sempre em busca de interesses, ou como a irmã do Brás Cubas, que botava ela e seu marido, que era um vendedor de escravos, que pensavam mais no dinheiro que podiam ganhar do que nos laços familiares, por exemplo. Isso é muito marcado nesse livro. Por isso, toda essa analogia com os vermes, que essas pessoas com todos esses traços sujos e humanos, nada mais valiam que aqueles vermes que estavam na cova junto com Brás Cubas. E logo em sequência, puxa-se um gancho com o último trecho do livro, que é exatamente na última página, nas últimas linhas, onde Brás Cubas faz suas últimas menções e suas últimas palavras na sua obra. Que ele diz que a vida dele foi miserável, mas pelo menos uma coisa ele tinha feito de bom para esse mundo, que ele não tinha colocado alguém no mundo para seguir o seu legado miserável, o seu legado sujo. E isso é uma coisa que assusta e que marca muito,
pois ele se trata, o livro inteiro ele tenta mostrar que ele foi alguém, ele tenta ser alguém na vida, mas ao final do livro ele percebe que ele não fez nada, que ele foi um inútil para o mundo, mas que mesmo assim ele conseguiu tirar uma coisa positiva da vida dele, que foi não colocar alguém na Terra para que continuasse o legado de Brás Cubas. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e que, consequentemente, saí quite com a vida, e imaginará mal, porque ao chegar desse outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo. Que a derradeira negativa desse capítulo de negativas, não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria.